Valor não é o que somos, valor é o que temos. Bem-vindos ao Código V. Eu sou Pedro Fonseca Eu sou Alex Araxá. e começa agora mais um episódio do Código V. Não somos só um podcast. Aqui cada conversa tem uma intenção e cada história desperta o que há de mais valioso entre nós. Esse é o nosso código, o Código V. Valor que transforma, valor que inspira, Valor que conecta. E hoje, Vamos conectar com Paulo Montalvão, mais uma vez, obrigado, meu amigo. da E- Sprint, né? da Que Sprint tá com a Assessoria. gente já, Aí na tela, olha né? que Já marca alguns bonita. episódios aí com a gente. E nosso amigo, Nosso convidado especial. convidado super especial, Paulo Aragão. Seja Isso. bem-vindo. É uma satisfação, agradeço pelo convite. Estamos aqui para falar sobre saúde mental, valor e outras coisas mais. É isso aí. Paulo, que é psiquiatra, Isso. né? É especializado em logoterapia. Vamos aprender o que é isso aqui, Hoje pessoal. vai ser uma aula, gente, de sentido, Isso. de propósito. Que é levar sentido à vida das pessoas, Exatamente. né? E vocês se conhecem já há 4 anos, né? Paulo, que é aluno da Sprint, né? Aluno de Paulo também aqui. E Há essa algum tempo. parceria já tem um tempo. E rende frutos, Isso, né? Desde o início de 2022, exatamente. Coisa boa. Já o conhecia de antes, né? Mas aí foi a partir de 2022 que a gente começou essa caminhada juntos, É. né? Contribuindo aí para atividade física e também para a saúde. Para Então, saúde a gente vai mental falar também, hoje né? de É, Saúde física e mental, né? A gente está bem num momento bem propício para falar disso, né, Paulo? Paulos, porque Isso. a gente passa por digamos assim, um momento crítico, né? Isso. Quando a gente se fala de saúde mental no Brasil e no mundo, né? E aí a atividade física tem esse papel preponderante de ajudar nisso. E a psiquiatria, eu acredito que também, né? Com Fala um certeza. pouco pra gente. a gente sabe que exercício físico é padrão ouro para qualquer tratamento, né? E o exercício em si, aliado com a saúde mental, é uma ferramenta fundamental. E aí já vou engajar, já vou começar a fazer a primeira pergunta para Paulo. Como é que a gente pode inserir o exercício físico, né, como ferramenta para tratamento de pessoas com distúrbios mentais? Pronto. Uma ótima pergunta essa. Porque o que acontece? Quando a pessoa escuta o nome psiquiatra, a primeira coisa que vem à cabeça é justamente medicação, né? Então o tratamento se resume a remédio. Vou para o psiquiatra para passar remédio. Primeiro que já vem aquela ideia de que o psiquiatra é médico de doido, né? E não tem nada a ver, né? A psiquiatria é uma especialidade médica como outra qualquer, né? Então, pessoas... Muito comum hoje é a ansiedade. Quem não tem muita ansiedade hoje em dia, né? Quem não tem, por exemplo, problemas de sono, né? Uhum. Então, É um dos são males do sintomas- século, né? Isso, exatamente. São sintomas que realmente são tratados com psiquiatra, Uhum. né? E ansiedade é natural, né? Exatamente, É algo Tem natural. essa diferença, exatamente, porque a ansiedade é algo natural, a gente até precisa de uma certa ansiedade, porque, antes de tudo, a ansiedade é um mecanismo de defesa do nosso organismo que nos prepara para a luta, né, ou para a fuga, né? Então, a gente precisa de uma certa atenção, mas, claro, quando essa ansiedade ela é muito intensa, né, e muito grande, né, então a gente precisa controlar a ansiedade. Eu não gosto nem tanto do termo combater a ansiedade, eu gosto mais do termo controlar, porque a gente tem que ter uma certa tensão, uma certa adrenalina para poder dar conta da vida, né? Uhum. E aí, voltando para a pergunta do Paulo, né, que é Uhum. justamente a questão da atividade física, né, e a ansiedade justamente é um dos motivos de tratamento psiquiátrico, né, a ansiedade patológica, eu estava falando que justamente não é só remédio, né? Uhum. Claro que o remédio é uma parte importante, mas não é tudo, né? Então é importante também a atividade física, porque justamente ajuda a liberar substâncias neurotransmissores, né? Serotonina, né? Endorfina, que ajuda justamente nessas questões do bem-estar, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa... isso a gente pode experimentar até na nossa própria vida mesmo, assim, uma coisa bem simples. A gente tá um pouco estressado, preocupado com alguma coisa, né? Teve um dia muito difícil, eu mesmo, às vezes eu tenho um dia difícil de trabalho, eu chego em casa, estou estressado, vou dar uma caminhada, nossa, e aquilo ali já é revigorante. Eu né? uso muito essa Isso, ferramenta, viu? Exatamente. Então, a Trekking, né? caminhada, pô, você
pelo menos você vai lá, vai relaxando, né? Eu vi vocês falando em episódios anteriores que muitas vezes as pessoas têm essa mania de sempre escutando algo, né? Uhum. E tem que Isso. estar sempre com barulho. Desconectado, né? E não, e às vezes você só parado, refletindo sobre a vida, vendo um lago, caminhando aqui Ah, a o Cajuína contato com a Nacional Parks. natureza também, né? Exatamente. Faz a gente se reconectar com a gente mesmo, né? Então, é importante esse detalhe. Então, uma simples caminhada, né? Porque isso é interessante. Isso já é considerado também uma atividade física, né? Uma Claro. atividade, uma caminhada Sim. regular. Porque às vezes as Sim. pessoas pensam, poxa, não tenho dinheiro para academia, eu não tenho muito, não gosto muito de academia. Sim, mas tem várias opções de atividade física, Sim. né? Então, você voltar de uma caminhada já ajuda a aliviar mais a ansiedade também naquele momento. Então, você vê que isso ajuda também a fortalecer. Isso também é remédio, né? Hoje a gente vê muito dessa coisa do tratamento sistêmico, né? Uhum. A gente enxergar Hum. a pessoa de uma forma mais sistêmica. A gente já falou também isso em outros episódios aqui Sim, com a Sprint e tal. Esse casamento aí da mente, né, com o corpo, de a gente cuidar também do corpo, Uhum. que vai também melhorar a nossa mente. Inclusive na Exatamente. liberação de hormônios, de substâncias químicas, que ajuda também nessa recuperação e nesse bem-estar, né? Isso. Como é que você enxerga, como é que vocês dois trabalham juntos aí, vamos dizer assim, né, no dia a dia, de compensar isso, né, de trabalhar esses dois lados? Como seria essa dinâmica? Sim. Você no dia a dia, por exemplo, que é psiquiatra, né? Isso. Essa orientação. Porque é interessante isso, porque a gente é uma unidade. Como assim? A gente é corpo, né? A gente é mente e a gente é espírito também. Isso. Tem o lado espiritual. Gostei, né? gostei. Tem Sempre Falou a minha falo, língua agora. Eu ia né? chegar lá. Eu ia falar, eu já tava exatamente. aqui segurando, mas tem É, outra coisa. Exatamente. Então. Então a gente precisa cuidar dessas três dimensões, Exato. né? Não adianta a gente só cuidar do corpo, né? E esquecer da espiritualidade, esquecer da nossa saúde mental. E não adianta a gente só rezar, cuidar da espiritualidade e também não Sim. cuidar do corpo. Enfim. E das a gente emoções, né? Exato, e das emoções. Então a gente precisa, assim, a gente é único, né? É uma unidade. Então a gente precisa integrar todas essas dimensões para que a gente possa estar bem, né? No dia a dia, tendo uma vida com mais sentido. E falando também de forma técnica, né? O exercício em si, ele tem benefícios pré, durante e pós. Pré, você gera aquela disciplina para ir. Durante, você está ali produzindo neurotransmissores, dando bem-estar. E pós, tem o efeito hipotensor. Você vai baixar a sua pressão arterial. Sim. Você vai se sentir melhor. Em alguns momentos você vai sentir sono, mais relaxado. Aquela pessoa que tem dificuldade para dormir, aquela pessoa que tem ansiedade. Sim. Então ela vai ter só benefícios, né? E é padrão ouro e uma ferramenta não farmacológica, que é aliado da saúde mental. E tem- Interessante esse ponto de vista, viu? Dessas Gostei muito. três fases. Gostei muito de. Não Isso conhecia isso, não. Isso Muito aí legal. dá um excelente corte. Obrigado. E faz todo sentido com o que ele faz também, né? É, E faz tem todo uma- sentido, pô. E a depender do que a pessoa tem, o distúrbio, né? Existe também algumas modalidades que você pode fazer de forma em grupo, que faz com que a pessoa socialize. Em algum momento da vida da pessoa, Sim, claro. ela pode ter problema de socialização, né? Então, aquele momento para ela é um momento de lazer, um momento de bem-estar. Então, tudo Aquela isso interação, né? Com outras é pessoas, né? importante. No Também estudo, importante. No estudo da felicidade, que é uma coisa que eu me aprofundo bastante, lá em Harvard, eles elencam cinco caminhos, né? 5 construtos da felicidade. Bem-estar físico, bem-estar mental, bem-estar espiritual, bem-estar emocional e, o mais importante, bem-estar relacional. Relacional. né? Isso. Eles têm uma pesquisa lá de mais de 80 anos, que eles, no final dessa pesquisa, chegou ao seguinte ponto, que as relações, as boas relações, e você tem boas relações onde você se sente seguro emocionalmente, Exatamente. onde você se seguro fisicamente, Sim. tudo isso contribui. E aí, você se sente feliz. Não é grana no banco, não é um bom trabalho, não é nada disso. E tem Como uma a gente outra... E às às vezes vezes o engana. que falta é justamente Isso. isso, né? As Exato. pessoas às vezes se isolam, pensam muito nelas, até se Isso. cuidam e tal, Sim. mas esquecem justamente esse lado. Isso. E A gente sentem esse precisa, vazio também. o ser humano ele tem essa tendência a se relacionar, né? Então a gente precisa realmente, né, de outra pessoa, né? Sim. Ninguém é autossuficiente, né? Então, por mais independente que seja a pessoa, né, tudo, mas a gente precisa realmente ter relações humanas, né? Isso. Por mais que a pessoa seja mais introspectiva e ela realmente gosta de ficar um pouco mais na dela, mas até essas pessoas elas precisam realmente de relações, Claro. né? Então, justamente para a gente poder até se conhecer melhor
melhor também, né? Então isso ajuda. Se a gente for perceber também grupos especiais, idosos, Uhum. muito deles, eles vão pra academia pra socializar. Pra ver gente. É, Eu sinto isso na academia É. da minha esposa, porque é uma academia que tem muito esse público, né? E se sentir pertencente também. A gente vê Sim. esses grupos de corrida, sim. né? O pessoal do crossfit e tal. Tudo. Querendo ou não, se sente pertencente a um grupo. É uma isso faz tribo, bem, né? é uma tribo. A gente sente isso no Cria- terço dos É, homens, é isso. uma tribo, né? Você se sente exatamente. pertencente, né? A alguma tribo, Aquele- a um grupo. Por sinal, isso é um grande diferencial de marketing, né? Um grande estudioso que eu gosto muito, Seth Godin, tem vários livros. Um dos livros que é um segmento de marketing que hoje é um dos mais importantes é tribo. Isso. Quando você forma uma tribo para poder ali Conecta, né? Você conectar. se conecta ali e você fica fiel àquela Sensação de marca, aquele pertencimento, grupo. né? tem De tudo a ver. identidade. E as pessoas têm muito isso, né? Essa coisa Isso. dessa necessidade. Da Inconsciente, mas existe, Isso, né? exatamente. Falando de identidade, fala um pouquinho sobre logoterapia. Que eu acho que tem muito a ver com identidade, com propósito. Valores que a gente tem muito forte aqui no Aqui nosso no- Código V, né? Aqui Sim. é Eu a acho nossa que- língua, doutor. Conhecer um pouquinho mais Perfeito. sobre isso vai ser engrandecedor. E nada mais oportuno do que no mês de setembro, né? Estamos no Sim. Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção do suicídio, a gente dedica justamente a essa questão, né? E nada melhor de prevenção ao suicídio do que você ter um propósito na vida. E o que é a logoterapia, né? Então, a palavra logo quer dizer sentido. Então, logo a terapia do sentido. Então, é a terapia que ajuda as pessoas a encontrarem justamente esse propósito, um sentido para a vida, né? E quem foi que criou essa logoterapia? Foi um psiquiatra e neurologista chamado Viktor Emil Frankl. Ele era austríaco, judeu, ele nascido no século XX. E ele passou por um dos piores tormentos que a humanidade já passou, que é justamente a prisão nos campos de concentração, né, na época da Segunda Guerra. Então, ele Sim. perdeu os pais, perdeu a primeira esposa, né? Então, lá nesse campo de concentração, né, ele pôde experimentar justamente as piores sensações, os piores sofrimentos, foi exposto a torturas, em muitas cenas, né, lamentáveis. O Viktor Frankl, ele já era uma pessoa que já refletia muito sobre a questão do sentido da vida, desde criança, né? Então, ele já, justamente quando ele era adolescente, ele já perguntava para os professores, mas que sentido a vida tem, né? Isso já foi crescendo dentro dele desde a juventude, né? E aí, então, a logoterapia, ela já foi criada aos poucos, vamos dizer assim, desde a sua juventude, né? E nessa experiência dos campos de concentração, ele pôde experimentar, assim, na prática, né, a teoria dele de que a vida, ela tem sentido em qualquer situação, até mesmo no sofrimento. Na pior, Né, no na pior das das situações. situações. né? Exatamente. E quando a gente fala aqui de sentido no sofrimento, não quer dizer que a gente está romantizando o sofrimento e não quer dizer que a gente está enxergando beleza no sofrimento. E, quando a gente fala de extrair sentido no sofrimento, é na questão de você amadurecer com aquilo, de você se transformar, de extrair. Viktor Frankl fala muito de transformar uma tragédia pessoal em triunfo, Sim. né? Que é justamente de você, a partir daquele sofrimento, veja, não é que você vai buscar sofrer, porque isso seria masoquismo, né? Quando ele fala do sofrimento, é aqueles sofrimentos inevitáveis, que assim, a vida vai ter sofrimento também. Por mais bela que seja, ela vai ter sofrimento. Toda hora a gente tem algum perrengue, né? Alguma dificuldade familiar no trabalho, então o sofrimento inevitavelmente vai bater a nossa porta. Só que a questão é, o que é que eu faço com esse sofrimento? O que é que eu faço com aquilo que me acontece? E aí é que Viktor Frankl reflete muito sobre essa questão, né? Inclusive, né, tem até um livro, né, não sei onde é que eu aponto, né? Aqui. Essa experiência, Nessa câmera essa aqui. experiência da prisão dele nos campos de concentração, ele vai relatar justamente nesse relato autobiográfico, Em Busca de Sentido, o psicólogo no campo de concentração. Então, esse livro ele vai justamente relatar as experiências que ele teve nesse campo de concentração, né? Vamos dizer assim, é um best-seller, né? Já Esse foi livro é traduzido, conhecido né, mundialmente. mundialmente, Né? Então, muito bom. e ele, além de trazer justamente as experiências de Viktor Frankl no campo de concentração, ele também traz alguns conceitos iniciais da logoterapia, alguns conceitos que a gente usa. Então, é um livro de linguagem acessível que até quem não é da área consegue ler, né? sim. Então, justamente, é um livro que, assim, que fez muito sentido para a minha vida. Então, isso é fundamental. Muito legal. Quem fala muito também sobre isso é Tony Robbins, né? Ele diz, Tony né? Robbins. O que mais importa não é o que aconteceu com você, mas a Isso. forma como você encara as coisas que aconteceram com você. Exatamente. Né? Você faz com aquilo. Com o que você faz com aquilo. E falando um pouquinho de princípios, fala um pouco, quais são os princípios da logoterapia?
Quais são esses princípios básicos que guiam a logoterapia para a gente entender um pouquinho mais? Ótimo, pronto, vamos lá. A logoterapia tem o que a gente chama de pilares, né? Quais são os pilares da logoterapia? Porque toda a logoterapia é uma abordagem psicoterapêutica, né? Assim como tem, por exemplo, a psicanálise, né? Que é do Freud, tem a psicologia individual do Adler, né? Então, são as duas primeiras linhas de psicoterapia, né? Australiana. E aí vem a terceira linha de psicoterapia, que é a logoterapia, né? Então, é uma abordagem psicoterapêutica também, né? E aí ele traz 3 pilares. O que é isso? Que toda abordagem psicoterapêutica, ela tem uma visão de ser humano, como ela enxerga o homem, né? Então, o primeiro pilar da logoterapia é justamente a liberdade do homem. O que quer dizer isso? Que o ser humano ele é livre, mas não no sentido de fazer o que quer, né? E de que ele é livre de tudo que acontece. Não, a nossa liberdade ela é limitada, mas a liberdade no sentido de, apesar de eu não ser livre de certos acontecimentos, né? Por exemplo, o sofrimento. Por exemplo, eu não sou livre de repente acontecer alguma dificuldade familiar, né? Eu não sou livre, por exemplo, de ter nascido onde eu nasci, de ter tido os pais que eu tive, né? Aconteceu, né? Sim. A liberdade não é no sentido de escolher tudo que vai me acontecer, mas é escolher a atitude que eu tenho diante daquilo que me acontece, né? Então essa é a liberdade, né? Por exemplo, tá bom, eu planejei uma viagem, a viagem não deu certo. Sim, daí? Não deu certo por uma questão que não estava no meu controle, foi um imprevisto. Mas eu não pude escolher não viajar. Mas eu posso escolher a minha atitude a partir de então. Tá bom, mas o que eu vou fazer a partir de agora? Já que deu M, né, a viagem, né? Então, assim, né? Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Vou ficar choramingando? Não. Emburrado? Então, eu vou planejar uma outra coisa para poder fazer, né? Então, vou aproveitar esse tempo que eu iria viajar para poder, sei lá, de repente ler um livro, estudar ou fazer Sim, outros planos, sim. né? Então, por exemplo, eu tive uma dificuldade com a minha família, mas a partir daí eu vou alimentar rancor, eu não vou, né? É uma decisão minha. O que eu faço com essa tristeza que me Você acontece? vai levar Né? ela com você? Exatamente, exatamente. Por É um exemplo, pouco de sair do vitimismo, né? Isso, E ir para exatamente. uma ação ele fala que ajude você para Isso. uma direção, né? Pra um Ele fala caminho. que o ser humano é um ser que decide. Victor Frankl fala muito isso. Né, que é justamente eu posso, quando a gente fala, né, de tomar a vida nas nossas mãos, não que a gente vai ter controle sobre tudo, não é isso. A gente não tem controle sobre Não tem tudo. como. Mas assim, mas é no sentido de que eu posso escolher uma atitude que eu tenho diante daquilo que me acontece. Esse é o primeiro pilar. Certo. Segundo pilar da logoterapia é com relação à vontade de sentido. O que quer dizer isso? Que a principal motivação do homem não é ter dinheiro, né? Não é ter fama e não é ter prazer. Mas a principal motivação do homem é encontrar um sentido para a vida. E veja, claro que então, assim, é importante dizer isso também, né, para a gente também não demonizar o dinheiro, né? Então, Sim. todo mundo quer ter boas condições financeiras e é legítimo, né, desde que conquistado de maneira, né, legítima o seu dinheiro. Então, isso é E também importante. tem gente que usa a fama muito bem, né? Isso, Para ajudar outras exatamente. pessoas, né? Com certeza, perfeito. Né? Verdade. Então, a gente precisa de dinheiro, mas o dinheiro, ele é um meio, ele não é um fim. Né? Uhum. Então, o dinheiro é um meio através do qual eu atinjo a vida com mais sentido. Né? Não o dinheiro pelo dinheiro. Até porque, por exemplo, se eu tiver muito dinheiro e não tiver amigo, de que vale, né? Se não tiver Tem muito, sentido, tem muito bilionário com depressão, né? Exatamente. Tá, eu tenho um apartamento, um puta apartamento, mas assim, eu não tenho ninguém para chamar em casa, para tomar um bom vinho. E até né, porque pra- às vezes aquele você tem vazio um mesmo, objetivo, né, de conquistar alguma coisa. Quando você já Exatamente. tem, você perde o sentido. Exatamente, né? E a questão também do dinheiro, assim, o dinheiro ele é um meio, né? E o prazer ele é uma consequência, né, do sentido da vida, né? Aí eu busco um sentido, então vem uma sensação de prazer, né? E é até Interessante demais isso. Exatamente. Por quê? É até interessante que assim as pessoas falam muito na questão profissional, né? Tem até uma frase que eu até entendo o que ela quer dizer, mas é uma frase até meio perigosa, né? Fala assim, faça o que você gosta e você não trabalhará um só dia da sua vida. Eu até entendo o que a frase quer dizer, mas a frase ela pode induzir no sentido de que no seu trabalho você vai ter prazer o tempo todo, né? E nem sempre. Não Isso necessariamente. rola, né? Exatamente. Tem É jeito, ilusão. Porque né? assim, por mais que você goste do seu trabalho,
a sensação de você acordar na segunda-feira de manhã para ir trabalhar nunca será a mesma de você acordar na segunda-feira para pegar um voo para viajar, né? Então, assim, lazer é Gostei desse lazer. exemplo. né? Exatamente. Excelente. Esse é Então, muito assim, bom, lazer é lazer e trabalho é trabalho. É. Por mais que você Nada goste do como seu um trabalho. profissional É. explicando o que então, é. Então, assim, Acorda. Larga desse papo de coach. Não, então. Mas aí, justamente isso. Então, e aí o que acontece? A satisfação vem de você estar realizando um trabalho bem feito. O grande sentido do trabalho é você melhorar a vida de alguém, né? Esse é o grande valor, né? Então, Isso é assim, muito bom. todo mundo tem um dom. E a gente precisa, através daquele dom, seja um professor ensinando, seja um profissional da educação física, né? Melhorando o bem-estar físico da pessoa, né? Seja um médico atendendo um paciente, um psicólogo na terapia. Ou seja, o nosso principal objetivo é justamente transformar a vida das pessoas. E aí, como consequência, em alguns momentos vem a sensação de bem-estar, de felicidade. De realização, De realização. De um O propósito. grande problema é que muitas vezes as pessoas buscam a realização, aquilo que deveria ser uma consequência, como um fim. E Exato. acaba buscando justamente o prazer pelo prazer, né? E o quando prazer é um atinge, efeito. se perde rápido. Isso, exatamente. Né? E o prazer Não vicia, tem né? valor. Vocês vai, né? Não tem Vai valor. muito rápido. É interessante que a gente vê aqui duas concepções bem diferentes do valor do dinheiro, Sim, né, e do desejo, É. né? E a gente traz um outro conceito aqui, isso. né, através do que você está falando aqui, que é uma visão totalmente diferente. Uhum. É como você falou, não é o fim, e sim o Isso, meio. Exatamente. As pessoas têm um olhar muito imaturo para isso. Isso. Né? De uma maneira geral, né? As pessoas, Isso. Rasa, né? se romantiza muito ganhar dinheiro, né? Isso. E a gente vê... Hoje eu tive uma reunião antes de vir para cá numa empresa e a pessoa olhou para mim e disse, cara, você já passou por uma coisa muito difícil, eu queria conversar um pouco com você. No meio da reunião. Aí eu falei, Sim. tudo bem. Ele falou, eu não tô bem, cara. Tipo, Uhum. tá tudo nas minhas costas, eu já tô chegando no limite. Sim. Cara, sabe, é um monte de coisa para resolver. E as pessoas simplesmente não enxergam que você não é só o trabalho. Aí ele falou assim, Exatamente. eu não sou só o trabalho. É isso aí mesmo. É tipo um grito de desespero, sabe? Porque a gente romantiza muito, né? Não, vai Isso. lá ganhar dinheiro, trabalha... E por mais que não é só você isso. goste, em algum momento fica cansativo. E aí eu mesmo, falei não pra tem ele, jeito. ainda falei assim, cara, Deus mostra caminhos, né? Uhum. Falei, porque foi o que me ocorreu na hora. Eu falei, você tem que buscar ajuda, né? E Deus vai te mostrar, porque às vezes Sim. é um tratamento, né? Você só não pode ficar achando que você vai dar conta. Isso. Porque nós homens temos essa mania às vezes, né, Pedro? Não, a gente suporta tudo. Isso. Eu posso aguentar Exato. É como se fosse uma To- obrigação, toda né? essa carga, todo esse, sabe, esse esmagamento emocional. E não é assim. A gente acredita muito nessa questão do propósito, do sentido da vida, né? Justamente dessa forma de a gente se superar a todo tempo, Uhum. né? Não parar, não sentir esse vazio, às vezes, de sentir essa carga e achar que não vai dar conta, porque quando a gente tem isso ativado, é como se tivesse uma força propulsora maior, né? Que vai nos ajudar justamente nesses momentos. Paulo, né? E a Paulo gente... você ia falar alguma coisa, acho que a gente O cortou. Paulo falou um negócio bem interessante. Ele falou não guardar rancor, não guardar mágoa. Sim. Já existem alguns estudos que comprovam que guardar rancor, guardar mágoa pode fazer com que você tenha má formação celular. Sim, total. Desenvolver um câncer, Sim. desenvolver qualquer tipo de Concordo doença. 100%. Entendeu? Então, realmente, você não pode guardar esse tipo de sentimento. né? Uhum. Não só guardar mágoa, mas também você viver de forma incoerente. Né? Então sim. você acredita em algo, e tem uma vida bacana, uma vida honesta, uma vida boa, e você não age dessa forma. Você não age Você tá conforme sendo- aquilo. Você está sendo incoerente dentro de você, né? Também tem essa mesma... Vai estar dando choque. atinge da mesma forma, né? E vai estar... Exato, eu acho isso muito bom que você falou. Isso é bem No legal. estudo do yoga a gente chama que é a bhavana, que é... Porque no estudo do yoga a gente fala muito de karma, da ação correta, né? E aí quando você faz a ação correta, você entra no dharma, que é você viver o propósito, Isso. tá? Exatamente. Mas aí se fala muito disso. Mas tem um outro lado que é o abhavana. O que é a bhavana? É você evitar as ações incorretas. Sim, fugir delas, né? Sacou? Tipo, se eu sei que isso vai me desviar do caminho, Você foge. e não é isso Sim. que você tá falando? Ah, Exatamente. exatamente. Eu não posso entrar nisso. É isso aí Isso. mesmo.
Então é interessante. E por falar de propósito, né? E a gente entra também justamente no terceiro pilar da logoterapia, né? Falamos no primeiro, que é da liberdade. Sim, Falamos do segundo, que é a vontade de sentido, que é a principal motivação do ser humano. sim. E o terceiro pilar, que é justamente o próprio sentido da vida, né? O que é o sentido da vida? E aí ele fala que justamente não é uma coisa assim abstrata e genérica, única. O sentido da vida está em duas situações, né? Três situações, né? Ele fala, eu posso encontrar sentido, né? Em algo a realizar, ou seja, uma tarefa, uma causa a ser defendida, alguém a quem amar, né? Seja um familiar Pronto. ou é alguém que necessita dos meus cuidados, um Deus a quem servir. Nessa tríade, né? Algo a realizar, alguém a quem amar e um Deus a quem Muito servir, legal. Muito né? boa. E é justamente aí que você sai de você mesmo, né? Porque você Você, são nessas você não fica situações. no seu Isso, umbigo, né? Você vence. exatamente. E eu tenho né? um exemplo prático aí, dentro de casa. Meu pai tava com depressão Sim. profunda, em tratamento. Quando meu filho nasceu, acabou. Uhum. Acabou a É. depressão. Ele realmente encontrou um novo sentido pra Aham, vida. aham. É bem Uhum. interessante isso, bem interessante mesmo. Reativou aquela o amor, reanimada. a vida A através do, vontade né? de Que viver. A vontade de viver maravilha, tudo, sim, né? maravilha, maravilha. Exato. Eu costumo dizer que Deus tem algo, dá algo bom para cada um de nós, Uhum. né? Só que ele dá, muitas vezes a gente pensa que ele deu um dom pra gente, ou a gente tem algo bom dentro de nós, que é Uhum. pra gente usar pra nós mesmos, Isso. né? Eu acho que é um dos grandes enganos. Isso. Ele nunca dá nada bom pra gente ficar pra gente Isso. mesmo, né? Normalmente ele dá algo bom pra gente compartilhar com o próximo, Isso. né? Pra gente Sim, transbordar sim. na vida do outro, né? Então tem muito Gerar a ver, valor, né? Isso. tem muito a ver com essa coisa do propósito, né? O propósito nunca é pra gente, é Isso. sempre pra gente usar pro Isso. outro, pra ajudar o outro, pra colaborar no outro, pra gerar um valor na vida do outro, né? E até porque é interessante, quanto mais a gente sai da gente mesmo e se liberta do egoísmo, mais humano a gente está sendo. Isso é que a gente diferencia dos animais, por exemplo, porque os animais, a grande preocupação é o quê? É sobreviver, né, e satisfazer os próprios instintos e desejos, né? Sim. E nós não, né? Nós temos essa capacidade humana de quê? De sair de si e ir em direção ao outro, né? Fazer a Uhum. vida do outro, né, melhor de alguma forma, né? Através e quando a gente fala de ajudar o outro, falar a palavra amor, por exemplo, e que é ajudar o outro a melhorar a vida, eu falo a palavra amor aqui no sentido de atitude, não tanto de sentimento, né? Porque às vezes Uhum. você pode amar alguém que você não tenha tanta proximidade. Sim. Não tá falando aqui de amizade, de É mais de coleguismo, servir, né? mas de servir, isso, exatamente isso também. Sabe, você de sair de você mesmo para, né, Uhum. justamente isso dá mais sentido, né? Quanto mais a gente sai da gente mesmo, mais humano a gente tá sendo. Eu sinto Isso é isso para fantástico. mim faz. É. Eu costumo aplicar isso nas minhas aulas, falando de voluntariado. Uhum. Que quando você se torna voluntário de algo, você não está trabalhando para você, Isso. né? E isso hoje é tão assim significativo até no mundo dos negócios que grandes empresas não abrem mais cargo de liderança se a Uhum. pessoa não tiver passado por voluntariado. Então você quer ser CEO lá da Coca-Cola. Se você não foi voluntário, Não tivesse a Isso. experiência. você não consegue ser CEO, porque você não sabe a experiência de servir, Sim. Isso. de entender, a servir a sua própria equipe. Entender a necessidade do outro, Entender a muitas vezes, necessidade do outro. né? Entendeu? Então, Interessante. isso tudo, você vê como é que os negócios copiam a vida real, vida, né? É. Então, eu gosto muito. Eu acho que a gente podia, já que a gente entrou no servir, fazer uma pergunta que você quer fazer uma técnica, segura um pouco, eu vou Fica à fazer uma vontade. aqui mais profunda agora, doutor. Tranquilo. Qual foi o momento que você sentiu assim na sua vida que você desbloqueou o seu próprio valor, assim, que você falou, nossa, agora eu sei para que eu vim. Pronto, perfeito. É uma boa pergunta isso, né? Inclusive, como é que eu conheci a logoterapia e um pouco se casa com Legal. isso, né? O ano foi 2014, mais precisamente, né? Eu estava passando por uma fase de questionamento mesmo, o que é que eu vou fazer da minha vida, um questionamento existencial mesmo tinha, né? Eu até brinco, né? Eu gosto muito do futebol, então eu faço muita analogia com o futebol, Uhum. né? Flamenguista, os dois. Exatamente, com certeza. Nação na mesa. E aí o que acontece? 2014 foi ano de Copa do Mundo aqui no Brasil, Sim. né? E todo mundo sabe o que aconteceu, né? 7-1, né, para a Alemanha. E eu sempre brinco dizendo o seguinte: no ano de 2014, a quantidade de vezes que o Galvão Bueno gritou gol da Alemanha foi a mesma quantidade de vezes que eu me questionei sobre a minha vida, né? Poxa, o que que eu vou fazer?
E aí eu até participei até de um retiro mesmo, eu sou católico, né, na época, tudo, né, um retiro de uma semana. E Uhum. aí lá tinha alguns livros do Viktor Frankl, né, Ah. da questão da logoterapia, né, foi aí que eu conheci, né, justamente, e eu saí de lá com um propósito, poxa, eu quero conhecer isso, né, e aí a partir desse ano eu fui começando a ler os livros do Viktor Frankl, e aí, poxa, e ele fala uma frase, o Frankl, ele fala assim, eu encontrei sentido na minha vida ajudando as outras pessoas a encontrarem sentido na vida delas. Essa é uma frase clássica do Que Frankl, massa. né. Então justamente, Linda poxa, frase. então, que impactante, né, Viktor Frankl era um frasista, né, ele falava É. uma frase, você ficava impactado meia hora, 40 minutos refletindo sobre aquela frase, né, então justamente isso. E aí a partir daí eu decidi mesmo fazer, né, o caminho da logoterapia, né, porque como psiquiatra muitas vezes a gente fica tentado, né, a só aliviar os sintomas, Sim. passar medicação, e não pode ser só isso, Tem que né. ser algo a mais, né, Tem que ser doutor? algo a mais, eu tenho que ajudar as pessoas a encontrarem também um propósito para a vida. Até porque a pessoa encontrando um propósito, ela justamente supera mais facilmente a depressão, a ansiedade e lida melhor até com as medicações, né. Sim. Porque assim, não são coisas assim que opostas, ou a terapia ou a medicação, são coisas complementares, né. Uhum. Então, já que estava falando da questão da atividade física, que ajuda também no É uma tratamento, coisa a colabora terapia também né, pro exatamente, objetivo final, né. né? Então, até com a pessoa tendo um propósito e um sentido, ela adere melhor às medicações que precisa, tomar, né, no caso para depressão, para ansiedade, e por fim ela acaba justamente tendo uma chance de sucesso e um É, com tratamento maior. certeza isso te ajuda muito no seu Isso, tratamento, né? Esse exatamente. conceito aí, essa sua É, especialização traz realmente deve trazer um resultado muito melhor, sim, sim, né? sim. E não só temporário, né? Isso, Porque a gente pensa muito nessa coisa do remédio isso. enquanto está na terapia e depois a pessoa É, é difícil ela se manter nesse isso, caminho, né? E quando você tem um propósito, é como se deixou a coisa bem isso, encaminhada, né? Você já fica exatamente. mais até mais tranquilo em relação ao caminho que a pessoa está seguindo, porque você sabe que o propósito está lhe guiando a todo instante, Perfeito. né? É como se fosse uma bússola, né? Exatamente. É E eu muito falei bom. da É questão do isso mesmo. questionamento, né, em 2014, que eu passei por esse questionamento, essa sensação Uhum. de vazio. É interessante aqui falar que nem toda sensação de vazio significa depressão. Né? Uhum. Muitas vezes a gente precisa se questionar na vida mesmo. Poxa, Uhum. será que faz sentido eu continuar fazendo o que eu faço? Isso é muito bom. Será que faz sentido eu continuar fazendo não só o que eu faço, mas da forma como eu estou fazendo? Então, volta e meia a gente precisa. Ou de repente tá morando onde eu estou morando, se de repente Sim. agora minha vida, sei lá, comecei a ter filhos, será que não vale a pena um outro lugar? Ou enfim. Sim, se perguntar. Volta e meia a gente precisa, a gente não pode se acomodar. Então, volta e meia, essa sensação de vazio vai acontecer. E não quer Uhum. dizer necessariamente que a pessoa está deprimida. Uhum. Veja, é claro que um dos sintomas de depressão é justamente uma sensação de vazio. Mas nem toda sensação de vazio significa necessariamente depressão. Olha Ou que algo legal isso. negativo, né? Isso. Ou algo negativo, né? Às Quem vezes é Exatamente. fala muito necessário bem. para te mover, né, Pedro? Isso. Quem aborda isso muito bem, que eu gosto muito, é Carl Jung, né? Sim, sim. É. Ele traz muito isso, Sim. né? Que é como se sua alma tivesse Sim. dizendo, dando sinais de que algo precisa Exatamente. mudar. Você precisa enxergar algo dentro de você que você não está Temos essa, enxergando. essa sede de sentido, né? Exato, Sim. exato. Justamente isso. Muito Encaixa bom. muito com a Isso. logoterapia também, né? Isso. Esse conceito dele. Vai. Exatamente. A gente sabe que exercício físico é uma ferramenta não farmacológica importante, né? Sim. Para o tratamento de qualquer distúrbio mental. Quando ele é contraindicado? Assim, Existe essa é, possibilidade de ser? a contraindicação psiquiátrica é mais quando a pessoa, por exemplo, está em um surto psicótico, né? Assim, ela não pode, realmente não tem condição de exercer alguma atividade física, né? Falando contraindicação do ponto de vista psíquico, né? Ela primeiro tem que estabilizar, né? Enfim, né, com as medicações, né? Aí, de fato, prioritariamente é a medicação mesmo, quando a pessoa está em crise, né? Quando ela tem a doença justamente não controlada, precisa da medicação. E uma depressão muito grave também, né, que é um dos sintomas de depressão é justamente essa fadiga, essa falta de energia, né? E não é preguiça, né? Uhum. Então, às vezes, porque as pessoas apenas dizem assim, poxa, tenha mais força de vontade, né? Tá, mas espera aí, Não é pô, só isso, né, doutor? a pessoa sabe que tinha, mas ela não consegue. Uhum. É engraçado, eu sempre gosto de comparar o seguinte, as pessoas dizem assim, a pessoa precisa ter mais força de vontade, né? Eu sempre comparo a pessoa que quebrou, que fraturou a perna, né?
Então, ela não tá andando, não é porque ela não é porque ela não quer, porque ela não consegue, a perna tá fraturada, é uma questão química, biológica. Uhum. Na depressão também, uma baixa de neurotransmissores que tem essa questão da fadiga muito acentuada que ela não consegue. E aí É. entra a questão também das medicações, né? Que justamente a medicação ajuda a dar esse up de energia também, né? Uhum. E aí, a partir do momento que ela vai recobrando aos poucos a energia, aí ela pode sim, implementando a atividade física, justamente para ir melhorando cada vez mais e ter esse auxílio, né, da medicação, Como a gente né? falou em episódios anteriores, né? Cabe ao profissional também saber dosar, né? Isso. Porque exercício físico também, mal prescrito, com muito volume, machuca e prejudica também o tratamento. Então, Sim. é dosar, acolher, é crer. basicamente isso. É o que a gente falou em outros podcasts, né? É. Quando a pessoa se machuca, ela Isso. vai ficar em casa, ela deixa de fazer o esporte do Uhum. que ela gosta e tal. Isso. Deixa de fazer essa terapia, que é o esporte, É. né? Pra mim é uma É terapia, uma né? terapia e tanto. E aí Ah. talvez ela entre nesse quadro aí que depois é mais É. difícil de sair, Uhum. né? Exatamente. Eu sempre digo, não, atividade física tem que ser assim um compromisso com você mesmo, assim. Às vezes é engraçado que a gente acha que é um luxo, né? Ah, nossa, vai pra academia, vai. Aham, Não, pô, aham. mas isso aí é um compromisso, né? Porque às vezes as pessoas pensam Ninguém assim, pode malhar por você, né, doutor? exatamente, Só porque você. então, porque às vezes as pessoas, mas eu tenho que estudar, tenho que trabalhar, mas atenção, a atividade física ela faz parte do trabalho. A atividade física ela faz parte do estudo. Em que sentido eu digo isso? Porque a partir do momento que você cuida da sua saúde física com a atividade, você vai ter condições de estudar melhor e trabalhar melhor. E Eu Josimar, digo isso Pô, direto essa, também. essa aí É, foi é, sensacional. Josimar até exatamente. citou aqui em episódios Aham. anteriores que você consegue transferir, né? Essa Isso. disciplina para sua vida pessoal, profissional. Exatamente. né? Que o esporte traz, né? Então, isso também é trabalho e também estudo. Eu tô estudando, entre aspas, e estou trabalhando quando eu estou fazendo atividade física. Muito bom. Porque eu me muito bom. preparo. Maravilha. Justamente isso. Papo alto nível Alto aqui, viu, nível, Araxá? alto nível, Hein, alto velho? nível. Eu tô Isso. Você adorando aqui. conhecia logoterapia? Não Eu conhecia. também não conhecia, cara. E Vou assim, ser eu acho sincero. que isso tudo tem muito a ver com valor. Então eu vou pegar mais uma profunda Vamos seguir agora. nosso roteirozinho também pra gente. O papo tá tão bom Tá que a tão gente bom tá e o fugindo tempo aqui tá do roteiro. voando aqui. O podcast já vamos- foi mais de meia hora, exatamente. Vamos lá. Doutor, quais valores guiam as suas decisões, mesmo naqueles dias mais difíceis, naqueles momentos? Quais são os valores que guiam a sua vida? A questão justamente da família, né? A primeira questão, que primeiro, claro, Deus, né? Então, Uhum. justamente, né? Eu tenho uma vida religiosa também dentro do catolicismo, né? Claro, com respeito a todas as religiões, né? Mas Uhum. falando da minha experiência pessoal, né? Sim, claro. Então, justamente isso ajuda também, é uma questão de um valor, principalmente quando tem aquelas situações que inevitavelmente vão acontecer difíceis, né? Então, geralmente faço uma oração para poder recarregar as energias, né? Lembrar justamente da minha família, né? E entender às vezes também, né, quando estou num momento difícil, porque todos nós passamos por algum, quando chega a ter um dia de trabalho difícil, né? Poxa, meu Deus do céu, hoje foi punk, né? Tem Então, dia que é rapaz, pesado. a gente se questiona, "Pô, eu vou fazer isso mesmo a vida, o resto da minha vida, né? Só que aí pensa, poxa, mas aí te lembra dos resultados, você está agregando valor na vida das pessoas, né? Fazendo uma pessoa melhorar da depressão, controlar a ansiedade, encontrando um propósito para a vida. Então, lembrar dessas coisas ajuda justamente a gente a levantar, né? Poxa, da mesma forma o profissional de educação física, né? Por exemplo, quando vê uma pessoa que sai do quadro de obesidade e emagreceu, poxa, às vezes tá difícil, poxa, hoje tenho tanta aula para dar, né? Mas que bom ver os meus alunos, né, tendo uma evolução física também, né? Emagrecendo, ganhando massa magra, perdendo, né? E assim, enfim, o profissional ele gordura. fica feliz com a Isso, felicidade do aluno, né? exatamente. É muito bom isso, né? Isso é importante. Exatamente. Transfere. Isso é gerar valor. Nosso papo é profundo, viu? Posso ir mais fundo ainda? Vai. Vamos lá, então. Vamos para mais uma pergunta, tá? Um dos nossos valores é a verdade, Sim. certo? E aí eu queria saber de você, qual a verdade que você descobriu sobre si mesmo? Uma verdade Algo que recente, te move, algo algo que você descobriu sobre si mesmo recentemente. Recentemente é até difícil falar isso assim, né? Porque você fala muito da questão da identidade, né? Mas Uhum. a verdade é que uma pessoa que busca incessantemente mesmo encontrar sentido através da oração, através do amor à família, né? Acho que seria isso, né? Mais ou menos assim, né? Aí tava até conversando um pouco, né? Como é difícil também a gente falar sobre a nossa identidade sem dizer o nosso currículo, né? Quem a gente é. Sim,
né? Então é importante isso. Primeiro, assim, um agraciado por Deus, né? Então, justamente, um pouco da minha história, assim, justamente eu fui uma pessoa prematura, né? Então, eu nasci com 5 meses e 20 dias de gestação, Caralho. né? Nossa, muito cedo. Exatamente. Então, assim, eu já escutei meu pai falar isso 300 milhões de vezes, né? Que eu não Cabia na cabia na palma da palma da mão, né? Literalmente. Eu passei 3 meses na incubadora e o cara falou, olha, vamos tentar salvar sua mulher, porque minha mãe tinha levado um susto, né? O carro foi roubado, era recém-financiado, e aí ele começou a ter dores, contração, e aí eu fui prematuramente. E o cara falou, não, vamos tentar salvar sua mulher, porque o filho é 1 ou 2%. Né? E acabou depois o obstetra ligou pro meu pai e disse, olha, o menino chorou, vamos comemorar. Né? Que Então, justamente maravilha. isso, Você é né? improvável, então. Você é um improvável. É um milagre, é um milagre, né? Exatamente. Né? Então, justamente isso, né? Essa identidade, né? De que, assim, nada é por acaso, né? Então, todos nós que estamos aqui na mesa, né? Nós temos um para que viver, né? Então, justamente essa questão também. Então, eu acho que é isso, assim. A gente outro Muito bom, dia, doutor, muito né, bom. Alex, falando sobre propósito, né? Estudando um pouco sobre isso, Uhum. a gente enxergou o propósito de uma forma diferente. Eu queria saber se faz sentido para você. É. A gente enxergou que o propósito, ele gera o desejo de ativar a identidade. Uhum. Muitas vezes a gente pensa que vai começar através da identidade e depois vem o Isso. propósito. Ah, Sim. interessante A isso. gente chegou Normalmente num é esse o ponto... caminho. Não, Mas a gente percebeu que às vezes quando a gente fala do propósito, a pessoa ativa o propósito, aí ela vê a necessidade, sente aquele desejo interessante isso. de ativar a identidade. É um pouco do que você contou da sua história, né? Isso. Primeiro veio o propósito, E para depois depois ver a e é identidade, né? interessante isso, porque eu sempre digo também assim, claro que a gente precisa refletir sobre a nossa vida, mas às vezes um excesso de reflexão também faz tão mal quanto Sim. a ausência de reflexão. Perfeito. Sim. Então, muitas vezes a gente só se conhece pela ação mesmo. A partir do momento, a gente precisa estar atento à nossa realidade. Quanto mais a gente se entrega à nossa realidade, ao nosso redor, às pessoas, ajudando quem necessita, ou fazendo o que tem que ser feito, quanto mais a gente sai da gente mesmo, aí muitas vezes é que a gente se conhece. Você né? precisa da experiência direta, né, doutor? Só quer dizer, eu porque acredito muito nisso também. Exatamente, porque bacana. senão a gente fica numa reclusão, quando na verdade a gente acha que, não, é um autoconhecimento, quando na verdade a gente está fugindo do mundo e das nossas obrigações. É. Né? Então, claro, a gente precisa sim se retirar, a gente precisa, não pode ser um ativismo também o tempo todo, a gente precisa sim de se retirar, de fazer reflexão, mas também de se doar. Eu fiz essa caminhada domingo, né, de 42 quilômetros. Então, assim, é um negócio muito contraintuitivo, né? Isso. Você ficar 12 horas em pé, caminhando. E durante esse dia, eu tive vários momentos que eu me perguntava, pô, mas o que eu tô fazendo aqui, né? Deus, o que Que você... ideia de jirico, né? O que você quer comigo, né? Cara, e Isso. assim, é impressionante como você entra dentro de você durante esses períodos. Tipo assim, eu tive vários insights, várias respostas, sabe? Várias intuições, Isso. né? Porque eu tava ali tendo uma experiência direta. Isso. Ninguém pode me pegar e andar 42 quilômetros por mim. Sim. Né? Você tem que se colocar à prova. Eu acho que é um pouco disso. Hoje em dia as pessoas têm muito medo de sofrer, de sentir uma dorzinha, de sentir um desconforto e acabam se privando de muitas Isso. vezes ativar esse Se propósito. porque- conhecer, né? A gente vai se conhecendo através das nossas superações Sim, também, né? Às vezes você fala, pô, eu vou lá servir, né, de novo. No a gente tá nos acampamentos dos campistas, ele serve. Ah, legal. Aí, Serviu pô, eu vou amanhã, ficar quatro dias lá de novo, que nem um louco. É. Por que eu faço isso? Por causa do propósito. Às vezes a gente pergunta, eu pergunto, Alex, Exatamente. eu não sei, velho. O que é que eu tenho na cabeça? Que eu vou largar tudo 4 dias e meio. Aí, né? Aí a gente fala, não, é propósito. É propósito aí. E às vezes Se não fosse E propósito, sofrer. né? Vai feliz. É. Sofrer, sentir dor, Sim. Feliz jogando pra demais. minha área. Aham. Leonardo Ávila, ele sempre fala o seguinte: se você não estiver sentindo dor em algum momento da sua vida, vá ao médico. Dor faz parte da sua Isso. vida, sempre fará parte da sua vida. Seja aquela dor que pode se tornar crônica, ou aquela dor que você sentiu, dormiu de mau jeito. Você vai sempre sentir dor na sua vida. Se acostume a isso. Dor faz né? parte do crescimento, né? Agora sinaliza Seja algo errado, físico ou mental. sofrimento também. É. né? Sim. Porque daí, engraçado, que as pessoas hoje não querem sentir dor e não querem sofrer. Daí vem, por exemplo, o vício em analgésicos Muito e o vício forte. em ansiolíticos. Sim. Né? A gente sempre diz o seguinte, que uma das missões mais difíceis do psiquiatra
né, desmamar uma pessoa que já vem em uso crônico de ansiolítico por vários anos. Automedicação e tal. Né? Tomando o Rivotril da vida, o Diazepam da vida por Que vários é anos. muito comum, né, né? doutor? Comum Exatamente. demais. Claro que essas medicações elas podem ter a sua indicação em situações pontuais, quando a pessoa está em crise, uma ansiedade, ok, faz parte. Agora, o problema é justamente o uso exagerado, o uso a longo prazo, Uhum. né? Porque realmente sofrer faz parte, a gente precisa, poxa, mas peraí, de onde vem esse sofrimento? É como, por exemplo, você tem uma febre, né? Uhum. A febre, ela indica algo. Você não pode estar simplesmente só se contentando em tomar antitérmico, né? E não investigar o motivo da febre, né? Porque Sim. senão você vai se sentir bem, mas vai estar se enganando. Você não vai descobrir a raiz da causa. Tudo na natureza só se transforma através da pressão, né? Isso. A água vira vapor através da pressão da temperatura, Sim. né? O carbono vira diamante através da pressão. Então a gente precisa passar por algumas Umas pressão. pressões na vida, né? Isso. Pra Boa. crescer, Né? né? Pra Sim. Boa crescer. analogia, É. gostei. Para evoluir, né? Hoje o Então, negócio aqui tá bom, mas... Eu conheço muita gente que utiliza ansiolítico pra dormir, né? Imagina. E assim, tem uma tendência muito grande se for ver uma doença neurológica mais pra É, frente. Você exatamente. reduz as sinapses nervosas, Eu conheci uma pessoa que ela Pra tirar. ela tomava pra dormir e acordava, tomava pra acordar. Pra É. poder, outro pra estimular pra É. o dia, entendeu? Era Os psicoestimulantes. É. né? Tá- Exatamente. geralmente pessoas que trabalham na indústria farmacêutica. tá sempre É. com o turbo Tem acesso ligado, a né? muito medicamento. É Acesso o turbo fácil. ligado o tempo todo, né? Isso, Uma hora exatamente. pipa. Vamos Tem mais, continuar? tem mais alguma técnica antes da gente ir pro nosso Fazer só ritual? mais uma Ritual perguntinha, verde. Vai lá. rapidinho. Qual foi o seu maior desafio no pós-pandemia? Que assim, o profissional de educação física, a gente teve inúmeros desafios aí, seja durante e pós-pandemia. Qual foi o seu maior desafio no pós-pandemia? Desafio, você fala do pessoal, profissional. Profissional. O aumento da demanda, né? Que justamente as pessoas, a ansiedade, a depressão cresceu muito pós-pandemia, né? Então, muitas pessoas com medo exagerado, não? Então, fazer justamente as pessoas pararem de ter um pouco esse medo, né? Não, peraí, a vida tá voltando, né? Então, justamente tem esse pânico, esse medo exagerado, então fazer as pessoas cada vez mais acreditarem que existe vida pós-pandemia, né? E cresceu muito depressão e Na ansiedade. pandemia, o exercício físico foi muito valorizado, né? E a gente viu, Isso. né, que pessoas que tinham um índice alto de massa muscular esquelética, elas tinham mais chance de sobreviver ao vírus, né? Isso já é relatado e através de estudos, né? E assim, a gente teve muitos desafios e a gente conseguiu valorizar ainda mais a nossa profissão. Eu Uhum. acredito que tanto para os profissionais que trabalham com saúde mental, Uhum. como com saúde física também, que eu acho que não dissocia um do outro, né? Fez com que a gente realmente valorizasse ainda mais a nossa profissão e a gente Massa. conseguiu melhorar muito mais. Rapaz. É fundamental, né? Nesse momento aí de pós-pandemia, a questão do exercício e da psiquiatria, né? São dois componentes Ó, fantásticos. Vamos aproveitar que a gente tá chegando aqui já nos finalmente. Vamos agradecer ao restaurante Flow, que tá patrocinando Nosso aqui patrocinador. o nosso podcast. Olha, Flow, muito obrigado por acreditar na gente, né? Em breve a gente vai aí desfrutar desse almoço e a gente indica para os atletas, porque isso é um cardápio extremamente balanceado. Os Comida caras saudável. comida saudável para quem Tudo a tá ver com a gente, né, tudo Alex? a ver. Aqui é wellness na veia. E com o nosso também, nosso parceiro Nosso aqui parceiro da Sprint. agradecer a Sprint, que tá aqui em Exatamente. mais um episódio. Essa parceria não vai parar tão cedo. Eu tô sentindo que ela vai Espero longe. que a gente continue muito tempo. Vai muito longe. Vamos pro nosso Vai, ritual vamos V? lá. Nós... A gente tem um ritual V aqui, Sim. tá? Que a gente pede uma indicação de um filme ou um livro, Uhum. né? A gente também pergunta sobre um hábito que mudou sua vida, Sim. né? E um valor essencial para você. São 3 perguntinhas assim, papo. Na lata. Perfeito. Livro. Livro, eu acabei no início, né? Em Esse tá busca de fácil? sentido. É. Né? Pega aqui, por favor. Aqui novamente. Vou mostrar nessa câmera de cá. Quando Exatamente. você fala. Né? Então, justamente. Victor Franklin. Fala justamente dessa questão da experiência que ele teve nos campos de concentração e mostra justamente que a vida ela tem sentido incondicional, independente da situação que você esteja vivendo. Né? Livro ou filme, tem um filme muito, vou dizer 2 filmes, né, que tem ensinamento. Fica à Uma vontade. Mente Brilhante, Ah, né, muito que bom. fala justamente do John Nash, né, que é Sim. matemático, que ele tinha esquizofrenia e mostra muito justamente que a pessoa ela não perde a sua dignidade e os seus dons apesar da esquizofrenia. Ele encontrou um sentido para a vida. Ele foi vencedor do Prêmio Nobel, Isso. né? E uma coisa importante também foi o amor de sua esposa.
né? Alice, o nome da personagem. Né? Sensacional, Então, doutor. justamente, então esse livro foi É um fato verídico, né? esse É filme um filme realmente maravilhoso. Muito que bom. marcou mesmo, tanto é que foi sobre esse filme que eu fiz a minha eh, eh, monografia, né, na conclusão do curso de logoterapia, né? E um livro um filme também interessante, né? É até animação, mas que é um filme que traz muita animação, muitos ensinamentos até da logoterapia, que é o Rei Leão, por incrível que pareça. Ele é né? muito significativo. Porque justamente ele traz alguns ensinamentos, por exemplo, o Simba, né? Ele fugiu depois que o pai morreu e ele começou a viver aquele lema de Hakuna Matata, né? Os seus problemas você deve esquecer, quando na verdade você não deve esquecer. E tem até uma cena que depois o macaco vem, o Rafiki, né? E o pai dele, Mufasa, aparece dizendo: lembre-se de quem você é, lembre-se de sua missão. Você tem que voltar para sua terra natal justamente para ser rei. Tem ali uma missão destinada para você. Tem Então, um cada um de propósito. nós temos esse propósito. E a gente não pode esquecer também. A gente precisa levantar todos os dias, justamente, qual é o meu propósito hoje, né? E assim, o propósito ele pode mudar de dia a dia Sim. também. Não é uma coisa assim engessada. Uma Às vezes- construção, né? Exatamente, porque às vezes o que faz sentido para mim hoje pode não fazer mais amanhã. E tá tudo bem, né? Então, às vezes, tenho uma atividade, amanhã eu posso fazer outra, mas qual é o meu propósito hoje? Qual é a minha missão? Eu digo que quando a gente tem um propósito, a gente sai da superficialidade. Isso, A gente começa a enxergar a vida de uma forma mais profunda, exatamente. que é justamente essa coisa do sentido, né? Isso. Muito bom. Um hábito que mudou sua vida. A espiritualidade e atividade física. Bom, Obrigado, obrigado. Exatamente, ajuda aqui. Né? Ponto pro nosso Paulo exatamente, Sprint. a melhor qualidade. É até interessante mesmo, porque tem vezes que você tá tão cansado, né? Meu Deus do céu. Aí ele fala, já tô aqui. Eita, meu Deus do céu. Vamos lá. Não, e ele Não, fala, tem como escapar, né? hoje é treino de inferiores, aí Meu eu parei. Deus. Mas você vê, velho, você vai na força do ódio muitas vezes, mas quando você sai, é uma outra coisa. Você sai revigorado. Sai na força do amor, né? Exatamente. Você sai da força do ódio e sai da força do amor. Impressionante. Né? E é super divertido, E a né? última- Exatamente. A última aqui é um valor essencial pra você. A questão justamente de acreditar sempre que a vida tem um sentido, né? Uhum. Então, justamente Legal. sempre, independente das circunstâncias, né? Então, não é para assustar, o sofrimento, ele vem inevitavelmente na vida de todos nós, né? Mas sempre lembrar que se eu não posso escolher aquilo que me acontece, eu posso escolher como eu vivencio aquilo que me acontece. Né? Então, esse é o grande Maravilha. ensinamento que justamente a gente tem essa capacidade de decidir, né? A atitude que a gente tomar diante daquilo que nos acontece no nosso dia a dia, e assim a gente pode ter uma vida com mais propósito. Rapaz, nosso convidado especial é na lata, viu, É, velho? hoje ele, Tô hoje ele emocionado. superou, viu? Rapaz, Hoje velho. ele. Muito obrigado pela, isso. pela sua contribuição, Paulo. Acho que a gente aprendeu muito hoje aqui, viu? Demais, Eu tô como com- sempre, Tô né? com vontade de terminar a palestra de propósito É. agora. Que a gente escreve. Vamos, chama ele Abertos aí para pra Tá colaborar. convidado já pro texto dos Marianos, Isso, viu? o texto dos Marianos, você tá convidado, irmão, pra gente falar justamente isso. Você Será uma levar alegria. sentido pra vida. Atenção, homens. galera. Atenção, homens que estão nos assistindo, né? Tem um texto dos Marianos. Depois procurem aí os arrobas. Por sinal, eu quero que o Paulo deixe o arroba da Sprint. Você também deixe o seu arroba para que as pessoas sigam. Isso. Arroba Sprint Assessoria BR. E o Gente. meu é Paulo M Personal. Só para pontuar antes do Dr. Paulo dar o dele, a Sprint é uma assessoria de alta performance. Saúde e performance. Então tem as duas coisas, viu? Não é só saúde, não. Os caras conseguem ir além, viu? Eu super indico. Obrigado. Por favor. Eu tô começando a construir um Instagram agora que a gente fala sobre a logoterapia, que é justamente @precisa fazer sentido. Então são justamente reflexões que trazem um pouco de ensinamento da logoterapia através de reflexões do dia a dia. né? Muito Precisa bom. fazer sentido. Bacana, tá convidadíssimo então pro nosso texto dos Marianos. Tá convidado. Vamos pra nossa pergunta final? Vamos, vai lá. Joga duro. Se você pudesse deixar um código, né, pro mundo, qual seria esse código? Uma frase, um conceito, uma palavra? Interessante. Nossa, estamos Pode ser algo que você tem de um filme, de um livro, algo que você gosta, que você... Você leva com você sempre. Que você vê na academia. sim, que vale a pena dizer sim à vida apesar de tudo. Essa é a frase do Viktor Frankl, né? Dizer Muito sim à boa. vida apesar de tudo, né? Acho que essa é a grande frase, né, dele. Um grande Rapaz, código. Um grande É código. sensacional. Exato. Eu sou muito fã do Victor, eu acho muito bom. Maravilha.
Bom, é isso, né, gente? Muito obrigado. Foi um episódio muito especial. Passou rápido. Voou! Tá voando, né? Entramos num túnel aqui do Flow, É. conectou de um jeito. Então, assim, queria agradecer muito a todos que estão aqui. Foi um dia especial. Espero que a gente tenha a oportunidade de falar, de conversar mais vezes. E valor não se guarda, valor se compartilha. Leve esse código adiante, né, gente? Isso. E nos vemos no próximo episódio, né? É isso aí. Até a próxima, viu? Tamo junto. Valeu. Isso aí, valeu. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.